Você já parou para pensar que algumas das coisas que acreditamos sobre a Bíblia podem não estar nela? É curioso como tradições populares se tornam tão enraizadas que parecem ser parte das Escrituras, mas na verdade nunca estiveram ali. Por exemplo, você sabia que a famosa maçã do Jardim do Éden nunca foi mencionada na Bíblia? Ou que a ideia de Satanás governando o inferno é mais fruto de imaginação do que de verdade bíblica? Essas crenças, repetidas ao longo dos séculos, moldaram nossa visão de Deus, do mundo e até de nós mesmos. Mas o que acontece quando descobrimos que nem tudo é como parece? Para muitos, isso pode gerar desconforto. Afinal, ninguém gosta de questionar o que aprendeu desde cedo. No entanto, é exatamente esse confronto que nos aproxima da essência da palavra de Deus. A Bíblia nos chama a buscar a verdade, a abandonar as ideias superficiais e a mergulhar na profundidade do que realmente foi inspirado por Deus. E essa jornada não é apenas para os estudiosos, ela é para todos nós, porque a verdade tem o poder de transformar. Neste vídeo, vamos explorar 10 tradições populares que você provavelmente acredita serem bíblicas, mas que, na realidade, nunca estiveram na Bíblia. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, até para rever algumas das suas crenças mais arraigadas. Mas não se preocupe, essa não é uma jornada de condenação, e sim de libertação. Como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E quem não deseja viver em liberdade, conhecendo a verdadeira palavra de Deus? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. E vamos para o vídeo. A maçã do pecado original. A ideia de que Eva teria comido uma maçã no Jardim do Éden é uma das tradições mais difundidas, mas curiosamente a Bíblia nunca menciona qual foi o fruto proibido. Em Gênesis 3, o texto apenas descreve que Eva tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem especificar sua aparência ou espécie. A escolha da maçã como símbolo parece ter raízes culturais e linguísticas, e não bíblicas. É intrigante perceber como um detalhe tão pequeno ganhou tanta relevância ao longo dos séculos, a ponto de se tornar quase sinônimo do pecado original. Um dos fatores que contribuíram para essa associação está na tradução da Vulgata Latina, feita por São Jerônimo. No latim, a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. E essa ambiguidade linguística possivelmente inspirou a ligação entre o fruto proibido e a maçã. Além disso, na Idade Média, artistas europeus frequentemente retratavam a maçã como o fruto do Éden, talvez por ser uma fruta comum e fácil de identificar. Essas escolhas culturais, embora não tenham base bíblica, moldaram a imaginação popular e perpetuaram a ideia até os dias de hoje. Mas e se o fruto fosse algo completamente diferente? Algumas tradições antigas sugerem figos, romãs ou até mesmo tâmaras como alternativas. O importante, no entanto, não é o tipo de fruta, mas o ato de desobediência que ela simboliza. Deus havia dado uma ordem clara a Adão e Eva, e ao comerem do fruto, eles escolheram seguir seu próprio caminho em vez de obedecer à vontade divina. Esse episódio não é sobre uma simples refeição, mas sobre as consequências de desafiar os limites estabelecidos por Deus. É uma lição que continua ressoando em nossas vidas. Ao focar demais na maçã, podemos perder de vista a mensagem central da história. Gênesis 3 nos lembra que o verdadeiro problema estava no coração humano, não no fruto em si. A desobediência trouxe separação entre Deus e o homem, introduzindo o pecado no mundo. Essa realidade é refletida em Romanos 5:12. Portanto,
Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É um convite para refletirmos sobre nossas escolhas e como elas afetam nossa relação com Deus. É interessante notar como essa tradição da maçã influenciou a cultura em diversos aspectos. Pense, por exemplo, no logotipo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que apresenta uma maçã mordida. Essa imagem, muitas vezes associada ao conhecimento e à curiosidade, carrega, de certa forma, o simbolismo do fruto do Éden. Isso nos faz questionar: até que ponto estamos buscando conhecimento de maneira saudável e alinhada com os propósitos divinos? Afinal, nem todo conhecimento leva à vida. Alguns caminhos podem nos afastar do Criador. Para aplicar essa reflexão em nossas vidas, é útil avaliar como reagimos às orientações que recebemos, sejam elas espirituais ou práticas. Quando enfrentamos limites, nossa tendência é questionar ou desafiar. Essa história nos ensina que obedecer a Deus é mais do que seguir regras, é confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Uma maneira prática de internalizar essa lição é dedicar tempo à leitura de Gênesis, buscando compreender o coração de Deus em suas instruções. Isso nos ajuda a enxergar além das tradições e a nos conectar com a essência de sua palavra. Por fim, perceber que a Bíblia não especifica o fruto do pecado nos desafia a questionar outras tradições que tomamos como verdades absolutas. Se até algo tão difundido como a maçã não encontra base nas Escrituras, quantas outras ideias populares podem ser apenas fruto de interpretações ou convenções culturais? Essa é uma reflexão que abre caminho para o próximo tema: outras tradições populares que, apesar de amplamente aceitas, também não estão na Bíblia. Os três reis magos. A imagem dos três reis magos visitando o menino Jesus na manjedoura é uma das cenas mais icônicas do Natal, mas, na verdade, não é exatamente o que a Bíblia relata. O Evangelho de Mateus, único a mencionar os magos, descreve sua chegada ao encontro de Jesus, mas não especifica quantos eram, nem se eram reis. Mateus 2, 1 a 12. A tradição popular preencheu essas lacunas, criando uma narrativa que, embora encantadora, não reflete a verdade bíblica. Entender isso nos ajuda a valorizar o que realmente importa nessa história: a busca sincera por Jesus. O termo magos deriva do grego magoi, que se refere a sábios ou astrólogos do Oriente. Esses homens eram estudiosos que observavam os astros e interpretavam seus significados. A Bíblia menciona que eles viram uma estrela no Oriente que anunciava o nascimento de um rei e decidiram segui-la. Essa busca demonstra uma curiosidade espiritual e uma determinação admirável, algo que podemos aplicar em nossas vidas ao buscar com fervor as coisas do reino de Deus. Não importa quem eram ou quantos eram, o que importa é a atitude de seus corações. Os presentes oferecidos, ouro, incenso e mirra, são frequentemente interpretados como simbólicos. O ouro representa a realeza de Jesus, o incenso, sua divindade, e a mirra, seu sacrifício. Esses presentes não foram escolhidos ao acaso. Eles apontam para a identidade única de Cristo como Rei, sacerdote e Salvador. Imagine o impacto desses presentes para Maria e José, que estavam começando a compreender a magnitude do chamado de Jesus. Essa cena nos convida a refletir: o que temos oferecido ao Senhor? Nossas vidas, talentos e recursos estão sendo dedicados a Ele? Outro detalhe interessante é que os magos chegaram não à manjedoura, mas a uma casa, conforme Mateus 2:11. Isso sugere que sua visita ocorreu algum tempo após o nascimento de Jesus, contrariando a imagem clássica dos presépios. Além disso, a ideia de que eram três magos provavelmente surgiu por causa dos três presentes mencionados. Contudo, o texto não especifica o número exato.
Esses detalhes, embora pequenos, mostram como a tradição pode embelezar uma história ao ponto de distorcê-la. Isso nos desafia a sempre retornar às Escrituras para buscar a verdade. A tradição também transformou os magos em reis, dando-lhes nomes como Gaspar, Melquior e Baltazar. Esses nomes e títulos não aparecem na Bíblia, mas foram adicionados por histórias posteriores, provavelmente para dar mais grandiosidade à narrativa. Embora seja interessante ver como essas tradições se desenvolveram, é crucial lembrar que o foco principal deve estar na mensagem, a manifestação de Cristo como Rei dos Reis. Ele é digno de ser buscado, adorado e honrado, independentemente do cenário ou da quantidade de detalhes que possamos adicionar à história. A lição que podemos tirar dos magos é a persistência na busca pela verdade. Eles enfrentaram uma longa jornada e confiaram em um sinal celestial para encontrar o Salvador. Isso nos desafia a refletir. Estamos dispostos a sair de nossa zona de conforto para buscar a Deus? Um exemplo prático seria reservar tempo diariamente para oração e estudo bíblico, mesmo quando as circunstâncias tornam isso difícil. Assim como os magos, podemos encontrar Jesus quando nos dispomos a buscá-lo com todo o coração. Essa história nos lembra que Jesus veio para ser adorado por todos, tanto por judeus quanto por gentios. Os magos, sendo estrangeiros, representam essa inclusão divina. Sua busca pelo Rei dos Judeus reflete um anseio universal por algo maior, um anseio que só Cristo pode satisfazer. E assim, o relato dos magos abre caminho para explorarmos outras figuras bíblicas que, como eles, foram alvo de interpretações e tradições populares, como Maria Madalena. Maria Madalena como prostituta. A imagem de Maria Madalena como uma mulher de má reputação, frequentemente retratada como prostituta, é uma das tradições mais persistentes, mas não encontra respaldo nas Escrituras. A Bíblia descreve Maria Madalena como uma seguidora devota de Jesus, alguém que teve sua vida transformada pelo poder de Deus. Em Lucas 8:2, lemos que ela foi liberta de 7 demônios, uma experiência que mudou completamente seu destino. Porém, essa narrativa foi distorcida ao longo dos séculos, combinando a história de Maria Madalena com outras mulheres mencionadas na Bíblia, como a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa confusão histórica teve início no século VI, quando o Papa Gregório Magno proferiu um sermão em que associou Maria Madalena à mulher pecadora de Lucas 7:36 a 50, e a Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essa interpretação unificou as 3 figuras em uma só, criando a imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida. No entanto, os evangelhos não fazem essa conexão. Separar essas figuras é fundamental para entender quem Maria Madalena realmente foi. Uma mulher restaurada por Cristo e profundamente comprometida com seu ministério. Maria Madalena desempenhou um papel único no ministério de Jesus. Ela foi uma das poucas mulheres que o acompanhou de perto, sustentando-o com seus recursos. Lucas 8:3. Além disso, foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus, conforme registrado em João 20:11 a 18. Essa posição de destaque demonstra o valor que Jesus atribuiu às mulheres em uma sociedade que frequentemente as marginalizava. Sua história nos desafia a valorizar as pessoas pelo que são, e não pelos rótulos que lhes são impostos. Ao refletirmos sobre o impacto da transformação espiritual na vida de Maria Madalena, somos lembrados de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. A libertação dos 7 demônios simboliza uma renovação completa, um renascimento que todos podemos experimentar ao nos entregarmos a Cristo. Pense em quantas vezes julgamos as pessoas pelo seu passado, esquecendo que Deus olha para o coração e vê potencial onde outros enxergam fracasso. É um chamado para enxergar os outros como Deus os vê, com amor e esperança.
A ideia de Maria Madalena como prostituta perpetuou estigmas que moldaram sua representação na arte e na cultura. De quadros renascentistas a filmes modernos, ela foi frequentemente retratada como uma figura sensual e arrependida, desviando a atenção de seu verdadeiro papel como testemunha da ressurreição. Essa narrativa não apenas distorce a verdade bíblica, mas também diminui a profundidade de sua fé e dedicação a Jesus. Reconhecer Maria Madalena por quem ela realmente foi é uma forma de honrar sua memória e seu exemplo. O que podemos aprender com Maria Madalena é que a restauração de Deus é completa e transforma vidas. Quando nos voltamos para Cristo, Ele nos liberta de tudo o que nos prende, sejam hábitos destrutivos, pensamentos negativos ou traumas do passado. Um exemplo prático seria buscar ajuda espiritual ou profissional para lidar com nossas lutas, confiando que Deus está ao nosso lado nesse processo. Assim como Maria Madalena, podemos nos tornar instrumentos de amor e esperança no mundo ao nosso redor. A história de Maria Madalena nos convida a refletir sobre como as tradições populares podem obscurecer a verdade das Escrituras. Separar o mito da realidade é um exercício que nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. E assim, a jornada para desvendar as tradições continua, agora explorando um dos eventos mais celebrados no mundo cristão, o Natal. O Natal em 25 de dezembro. A celebração do Natal em 25 de dezembro é tão comum que muitas pessoas acreditam que essa data foi determinada pela Bíblia. No entanto, as Escrituras não mencionam o dia exato do nascimento de Jesus. Lucas 2 descreve o evento de forma simples, enfatizando o contexto e a mensagem do nascimento sem oferecer uma data específica. O foco está na chegada do Salvador, anunciado pelos anjos aos pastores que cuidavam de seus rebanhos. Essa ausência de detalhes abre espaço para reflexão. Por que comemoramos o Natal em dezembro? Historicamente, a escolha do dia 25 de dezembro está mais relacionada ao contexto cultural do que à precisão histórica. Durante o período do Império Romano, essa data coincidiu com o Festival de Sol Invictus, uma celebração ao Deus Sol. Os cristãos, buscando afastar a atenção dos cultos pagãos, adotaram a data para celebrar o nascimento de Jesus, o Sol da Justiça, Malaquias 4:2. Essa adaptação estratégica permitiu que o cristianismo florescesse em um ambiente hostil, mas também deu origem a tradições que muitas vezes obscurecem o verdadeiro significado do Natal. Ao analisarmos o relato bíblico, algumas pistas sugerem que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra estação. Lucas 2:8 menciona que os pastores estavam no campo à noite, cuidando de seus rebanhos, algo mais provável durante a primavera ou o outono, quando as condições climáticas na região de Israel são mais amenas. Além disso, o recenseamento decretado por César Augusto, que levou José e Maria a Belém, era improvável em pleno inverno, dada a dificuldade de viagem nessa época. Esses detalhes nos convidam a olhar para além da data e focar no evento central. O Natal, independente de sua data exata, tem um significado profundo: a encarnação de Deus em Cristo, vindo ao mundo para salvar a humanidade. Em João 1:10 e 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa verdade é o coração da celebração natalina. A data escolhida é secundária diante da grandiosidade desse ato de amor. É como comemorar um aniversário. O dia em si importa menos do que o motivo da celebração, que é honrar a vida daquele que nasceu. O simbolismo de 25 de dezembro, portanto, ganha mais importância do que sua precisão histórica. Em um período do ano em que muitas culturas celebravam a luz em meio às trevas do inverno, o nascimento de Jesus é lembrado como a luz que brilha nas trevas do mundo.
Essa mensagem ressoa com força em nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios, Cristo é a nossa esperança. Essa reflexão nos ajuda a transformar o Natal em algo mais significativo do que presentes e decorações. Para tornar o Natal mais alinhado com sua essência espiritual, podemos adotar práticas que reflitam o verdadeiro espírito da data. Uma ideia seria dedicar tempo para ler os relatos do nascimento de Jesus nos Evangelhos, refletindo sobre o que ele significa para nós. Outra sugestão é envolver-se em ações de caridade, ajudando os menos favorecidos e demonstrando o amor de Cristo em gestos concretos. Essas atitudes nos ajudam a redescobrir a beleza do Natal como uma celebração de fé e não apenas como um evento cultural. Refletir sobre o Natal nos leva a questionar outras tradições que, embora amplamente aceitas, podem não ter raízes bíblicas. Esse exercício de discernimento enriquece nossa compreensão da Palavra de Deus e nos prepara para explorar questões ainda mais intrigantes, como a aparência física de Jesus e o impacto das representações artísticas ao longo da história. A aparência física de Jesus. A imagem que muitos têm de Jesus, cabelos longos, pele clara e olhos serenos, é fruto de séculos de arte e tradição, mas está distante do que a Bíblia realmente revela. Curiosamente, as Escrituras não fornecem descrições detalhadas de sua aparência física. Essa ausência parece intencional, como se o foco estivesse em sua mensagem e missão, e não em sua imagem. Isaías 53:2 sugere que Jesus não tinha beleza ou formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse versículo aponta para uma simplicidade que contrasta com as representações idealizadas ao longo da história. No contexto histórico, Jesus era um judeu do primeiro século, vivendo na região da Galileia. Sua aparência provavelmente refletia as características comuns de seu povo: pele morena, cabelos e olhos escuros e estatura mediana para a época. Estudos antropológicos indicam que os homens judeus daquele período tinham cerca de 1,65 m de altura, com traços marcados pelo clima e pelas condições de vida da região. Essa imagem, embora simples, destaca sua identificação plena com a humanidade, sem traços que o destacassem externamente. A arte renascentista, especialmente na Europa, moldou a percepção popular de Jesus. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo retrataram-no de acordo com os padrões estéticos de sua época, criando uma figura idealizada e muitas vezes europeizada. Essas representações foram amplamente disseminadas e, com o tempo, tornaram-se a imagem oficial de Jesus para muitos cristãos. Embora essas obras tenham valor artístico e espiritual, é importante lembrar que são interpretações culturais e não reflexos históricos ou bíblicos. Nos tempos modernos, esforços têm sido feitos para reconstruir uma imagem mais precisa de Jesus, com base em dados históricos e arqueológicos. Por exemplo, em 2001, cientistas criaram uma representação de como um judeu do primeiro século poderia ter se parecido. Essa reconstrução mostra um homem de pele morena, cabelos curtos e barba cheia, mais próximo do contexto cultural de Jesus. Embora não seja uma imagem definitiva, ela nos ajuda a reimaginar Jesus de maneira mais fiel ao ambiente em que viveu, destacando sua humanidade. O mais importante sobre Jesus, contudo, não é como ele parecia, mas quem ele era. Seu impacto no mundo e na eternidade transcende qualquer representação física. Como afirmou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Isso nos desafia a ir além das imagens e buscar um relacionamento com Ele baseado em sua mensagem e em sua obra redentora.
Essa reflexão também nos leva a considerar como as imagens de Jesus podem influenciar nossa fé e nossas comunidades. Representações diversificadas que mostram Jesus com diferentes características ajudam a reforçar sua acessibilidade e identificação com pessoas de todas as culturas e contextos. Isso nos lembra que ele veio para todos, independentemente de aparência, raça ou origem. É um convite para enxergar a beleza da universalidade do Evangelho. Compreender que a Bíblia dá mais ênfase à missão de Jesus do que à sua aparência física nos prepara para explorar outras representações populares. Afinal, será que as imagens que temos de anjos, com asas e auréolas, também refletem a realidade bíblica? Essa é uma questão que nos conduz ao próximo ponto da nossa jornada. Anjos com asas e auréolas. Quando pensamos em anjos, é comum imaginar figuras serenas, com asas imponentes e auréolas brilhantes sobre suas cabeças. Essa imagem, porém, é muito mais influenciada pela arte e pela cultura popular do que pela Bíblia. As Escrituras apresentam os anjos de maneiras variadas, mas nunca mencionam auréolas e, em muitos casos, nem mesmo asas. Anjos frequentemente aparecem como seres humanos comuns, a ponto de passarem despercebidos, como em Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Os anjos que possuem asas são descritos em contextos específicos, como os querubins e os serafins. Em Êxodo 25:20, os querubins são representados com asas cobrindo a Arca da Aliança, simbolizando proteção divina. Já em Isaías 6:2, os serafins aparecem com 6 asas, cobrindo o rosto, os pés e voando. Esses detalhes apontam para a diversidade das criaturas celestiais e suas funções no reino de Deus. Contudo, essas descrições não devem ser generalizadas como a aparência padrão de todos os anjos, pois a maioria não é descrita com essas características. A ideia de auréolas como símbolos de santidade tem suas raízes na arte greco-romana e em tradições pagãs. Muitos deuses e figuras importantes eram retratados com um disco de luz sobre a cabeça, representando divindade ou poder. Quando o cristianismo começou a se expandir, artistas incorporaram esse elemento para destacar a natureza sagrada dos personagens bíblicos, incluindo os anjos. Apesar de visualmente impactantes, essas representações não têm base nos textos bíblicos e refletem mais uma adaptação cultural do que a realidade espiritual. O papel dos anjos na Bíblia vai além de sua aparência. Eles são mensageiros de Deus, enviados para cumprir missões específicas. Em Lucas 1:26-38, o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Em Mateus 28:2-7, um anjo rola a pedra do túmulo de Cristo e declara sua ressurreição. Esses eventos mostram que os anjos são agentes ativos do plano divino, servindo como intermediários entre Deus e a humanidade. Essa missão é muito mais significativa do que qualquer detalhe físico atribuído a eles. As representações populares de anjos, embora belas, podem limitar nossa compreensão de sua verdadeira natureza. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, conforme Hebreus 1:10-4. Isso significa que sua presença em nossas vidas não se limita a momentos extraordinários, mas inclui a proteção e o cuidado contínuos de Deus. Entender isso nos ajuda a valorizar a atuação divina em nosso cotidiano, mesmo quando não percebemos. Refletir sobre os anjos nos convida a reconhecer a grandeza e a criatividade de Deus em suas obras. Eles não são meras figuras decorativas, mas participantes ativos em sua história de redenção. Embora não os vejamos com frequência, sua presença é real e poderosa. É como estar cercado de ajuda invisível em momentos de necessidade, um lembrete de que nunca estamos sozinhos.
Para vivenciar essa realidade, podemos dedicar momentos de oração agradecendo a Deus por sua proteção através dos anjos. Entender que as representações populares de anjos não refletem completamente a Bíblia nos leva a questionar outras ideias equivocadas. Por exemplo, será que Satanás é realmente um rei do inferno, como tantas vezes é descrito? Essa é uma questão que nos prepara para mergulhar ainda mais fundo no que as Escrituras realmente ensinam. Satanás como rei do inferno. A imagem de Satanás como um rei imponente, governando o inferno com um tridente na mão, é amplamente difundida pela cultura popular, mas está longe da realidade bíblica. Na verdade, a Bíblia descreve Satanás como um inimigo de Deus e da humanidade, mas nunca como o governante do inferno. Ele é apresentado como o príncipe deste mundo, João 12:31, e um ser que opera no engano e na acusação. Sua atuação está na terra, buscando afastar as pessoas de Deus, e não como um soberano do inferno. A visão popular de Satanás como rei do inferno foi influenciada por obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que o retrata como uma figura central no submundo. No entanto, as Escrituras mostram que ele é um ser criado, subordinado à autoridade de Deus. Em Jó 1, 6-7, Satanás aparece entre os filhos de Deus no céu, sugerindo que ele não possui um reino autônomo. Sua presença diante de Deus demonstra que ele opera sob limites estabelecidos pelo Criador, reforçando que o inferno não é seu domínio pessoal, mas um lugar de julgamento reservado para ele e seus seguidores. Apocalipse 20:10. O inferno, conforme descrito na Bíblia, é um lugar de punição eterna, não um reino governado por Satanás. Os termos Sheol, Hades e Gena aparecem em diferentes contextos, mas todos apontam para um estado de separação de Deus. O lago de fogo, mencionado em Apocalipse 20, é o destino final de Satanás, não seu trono. Essa visão corrige a ideia equivocada de que ele possui algum tipo de soberania. Em vez disso, a Bíblia nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo o destino final dos ímpios. A atuação de Satanás no mundo é caracterizada pelo engano e pela tentação. Ele é descrito como o pai da mentira em João 8:44, usando estratégias astutas para desviar as pessoas da verdade. Esse comportamento nos alerta para a necessidade de vigilância espiritual. Assim como Jesus resistiu às tentações no deserto usando a palavra de Deus, Mateus 4:1-11, somos chamados a equipar-nos com a armadura de Deus para enfrentar as investidas do maligno. Efésios 6:11. Essas passagens reforçam que Satanás é um adversário a ser combatido, não um governante a ser temido. A ideia de Satanás como um monarca infernal desvia nossa atenção do que realmente importa, sua influência em nossas vidas cotidianas. Ele age através de distrações, divisões e dúvidas, buscando nos afastar de Deus. Reconhecer suas estratégias é o primeiro passo para resistir. Praticamente, isso pode ser feito mantendo uma vida de oração, estudando as Escrituras e buscando a comunhão com outros cristãos. Dessa forma, fortalecemos nossa fé e nos tornamos menos vulneráveis aos seus ataques. Refletir sobre a verdadeira posição de Satanás nos ajuda a confiar mais na soberania de Deus. Saber que ele é um ser derrotado, sua condenação já foi decretada, nos dá coragem para enfrentá-lo com confiança. Como afirma Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa certeza nos permite viver com esperança, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Entender o papel de Satanás conforme a Bíblia nos leva a questionar outras interpretações literais, como a criação de Eva a partir de uma costela literal de Adão. Essas narrativas, frequentemente mal compreendidas, têm um significado mais profundo do que aparentam à primeira vista.
Eva foi criada de uma costela literal. O relato da criação de Eva a partir de uma costela de Adão é um dos mais conhecidos em Gênesis, mas muitas vezes é interpretado de forma simplista. O texto em Gênesis 2:21 a 22 descreve como Deus fez Adão cair em sono profundo, retirou uma de suas costelas e com ela formou Eva. No entanto, a palavra hebraica usada para costela, zela, também pode ser traduzida como lado. Isso sugere que a criação de Eva pode ter envolvido algo mais profundo do que a retirada literal de um osso, apontando para a ideia de parceria e igualdade entre homem e mulher. Essa interpretação reforça a visão de que homem e mulher foram criados para complementar um ao outro. Em Gênesis 2:23, Adão exclama: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Essa declaração não reflete apenas um vínculo físico, mas também uma conexão espiritual e emocional. Eva foi criada para ser uma auxiliadora adequada, não inferior, mas como uma parceira igual em valor e propósito. Essa visão é essencial para entendermos os relacionamentos conforme o plano de Deus, que sempre busca harmonia e equilíbrio. A ideia de que Eva foi criada a partir do lado de Adão carrega um simbolismo poderoso. Se ela tivesse sido criada a partir da cabeça, poderia sugerir superioridade, se dos pés, inferioridade. Mas ao ser formada do lado, ela simboliza igualdade e companheirismo. Essa metáfora nos desafia a reavaliar como percebemos os papéis de homens e mulheres em nossas vidas e comunidades. Deus criou ambos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27, enfatizando que nenhum é mais importante que o outro. Além disso, o ato de Deus criar Eva enquanto Adão estava em sono profundo também carrega significado. O sono pode ser visto como um estado de dependência total de Deus, onde o homem não interfere no plano divino. Isso nos ensina que os relacionamentos mais saudáveis são aqueles onde confiamos na direção de Deus, permitindo que Ele molde nossas vidas e conexões. É uma lição prática para aqueles que buscam relacionamentos que honrem a Deus e tragam realização verdadeira. A criação de Eva também nos convida a refletir sobre o propósito de Deus para os relacionamentos. Em vez de rivalidade ou competição, Ele projetou a união como uma forma de complementação mútua. Em Efésios 5:31 a 33, Paulo reforça essa ideia ao comparar o casamento à relação entre Cristo e a Igreja, onde há amor, respeito e sacrifício. Isso nos desafia a viver nossos relacionamentos com humildade e compromisso, seguindo o exemplo de Jesus. É interessante notar como a narrativa da costela de Adão tem sido usada para justificar ideias de hierarquia entre os gêneros. No entanto, um estudo cuidadoso do texto revela que o propósito de Deus era bem diferente. Ele desejava unidade e parceria. A partir dessa compreensão, podemos nos libertar de ideias limitantes e abraçar o design divino para a humanidade. Praticamente, isso pode ser aplicado ao incentivar igualdade de oportunidades e respeito mútuo em nossas famílias, igrejas e sociedades. Esse exercício nos prepara para explorar outras questões simbólicas e teológicas, como a visão popular do inferno como um lugar de fogo eterno, que será nosso próximo tema. O inferno como lugar de fogo eterno. A ideia de que o inferno é um lugar de fogo eterno, com labaredas consumindo almas em sofrimento perpétuo, é amplamente difundida, mas a Bíblia apresenta uma visão mais complexa e muitas vezes simbólica sobre o tema. Termos como Sheol, Hades e Dina aparecem nas Escrituras para descrever diferentes aspectos do pós-vida, mas cada um carrega nuances que vão além da interpretação literal de um lugar físico de tormento flamejante. Essas palavras, traduzidas como inferno em muitas versões da Bíblia, devem ser compreendidas no contexto cultural e teológico
em que foram usadas. O Sheol, por exemplo, é mencionado no Antigo Testamento como o lugar dos mortos, sem distinção entre justos e ímpios. É descrito como um lugar de silêncio e escuridão. Salmos 88, 10 a 12, mais associado à ausência de vida do que ao tormento. Já o Hades, no Novo Testamento, tem raízes na mitologia grega e é frequentemente usado para se referir ao estado intermediário dos mortos, como na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 21 a 31. Nesse relato, Jesus utiliza elementos culturais da época para ensinar sobre justiça e compaixão, mas não necessariamente para oferecer uma descrição literal do inferno. A palavra Geena é talvez a mais associada ao conceito de fogo eterno. Derivada do Vale de Inom, um lugar real nos arredores de Jerusalém, onde resíduos e restos eram queimados, a Geena tornou-se um símbolo do julgamento divino. Quando Jesus fala sobre o fogo que nunca se apaga, Marcos 9, 43 a 48, ele está apontando para a seriedade do pecado e suas consequências, mas também usa uma linguagem metafórica para descrever o estado de separação eterna de Deus. Essa separação é o verdadeiro tormento, mais profundo do que qualquer imagem física de fogo. Em Apocalipse 20, 14 a 15, lemos sobre o lago de fogo, descrito como o destino final da morte, do Hades e de todos os que rejeitam a Deus. Esse cenário apocalíptico, carregado de simbolismo, aponta para o julgamento final e a plena manifestação da justiça divina. Muitos estudiosos entendem o lago de fogo como uma representação da destruição eterna e completa, em vez de um tormento consciente e contínuo. Essa visão enfatiza a santidade de Deus e a seriedade de rejeitar sua oferta de salvação. Refletir sobre essas descrições nos ajuda a entender o propósito do ensino bíblico sobre o inferno. Não é para incutir medo irracional, mas para nos chamar ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O Evangelho é uma mensagem de esperança, oferecendo salvação e vida eterna para todos os que creem. Assim, enquanto o inferno simboliza a separação de Deus, o céu representa a plenitude de sua presença. Essa escolha é posta diante de cada pessoa, e o coração do Evangelho é um convite à vida, não à condenação. Para aplicar essa reflexão em nossas vidas, é essencial viver com uma consciência clara da eternidade, mas sem perder de vista a graça de Deus. Um exemplo prático seria buscar reconciliar-se com aqueles com quem temos conflitos, lembrando que a mensagem de Cristo é sobre restauração. Além disso, cultivar uma vida de oração e estudo da palavra nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre julgamento e salvação, fundamentada na verdade bíblica e não em conceitos populares. Quando entendemos o significado por trás dessas imagens e metáforas, nossa fé se torna mais rica e fundamentada. Olhando para cada uma dessas tradições, percebemos o impacto das influências externas na maneira como interpretamos a Bíblia. A arte, a literatura e a cultura popular frequentemente moldam nossa percepção, às vezes distorcendo a mensagem original das Escrituras. Isso nos lembra da necessidade de voltarmos à fonte, a própria Bíblia, com humildade e discernimento. Como está escrito em Atos 17:11, os bereanos eram elogiados por examinarem as Escrituras diariamente para verificar se o que ouviam era verdade. Esse é o exemplo que devemos seguir. Mais do que apenas corrigir equívocos, essas discussões nos convidam a um relacionamento mais profundo com Deus. Cada tradição desafiada abre caminho para uma fé mais autêntica e madura, baseada no que a palavra realmente ensina. Por exemplo, ao entender que a Bíblia não se preocupa em descrever a aparência de Jesus, somos levados a focar em sua missão e em como podemos viver de acordo com seus ensinamentos.
Esse tipo de crescimento espiritual transforma a maneira como nos relacionamos com Deus e com o próximo. A jornada pela verdade bíblica também nos desafia a viver com um senso renovado de propósito. Ao aprender sobre Maria Madalena, os magos ou o significado do Natal, somos chamados a aplicar essas lições em nossas vidas. Podemos começar avaliando como nossas crenças e tradições influenciam nossas atitudes e decisões. O que estamos propagando aos outros? Uma verdade sólida ou uma ideia mal interpretada? Essa é uma pergunta que todos devemos fazer enquanto buscamos refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Outro aspecto essencial é o impacto dessas reflexões em nossa comunidade. Ao compartilhar o que aprendemos, ajudamos outros a crescerem na fé e a se libertarem de conceitos que podem limitar sua compreensão de Deus. Imagine o poder de uma igreja ou grupo de pessoas que vivem baseados na verdade, guiados pelo Espírito Santo. Esse é o tipo de transformação que muda não apenas indivíduos, mas também famílias e sociedades inteiras. No final, a busca pela verdade nos leva a uma conclusão clara. A Bíblia é suficiente para nos guiar em todas as questões de fé e prática. Ela nos ensina quem Deus é, quem somos e qual é o propósito de nossas vidas. Mas para isso, precisamos abordá-la com um coração aberto, prontos para desaprender o que não vem de Deus e abraçar o que Ele nos revela. Essa é a chave para uma fé viva e poderosa, capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Ao final dessa jornada, uma coisa fica clara: conhecer a verdade da palavra de Deus é libertador. Descobrir que muitas das tradições que aprendemos não têm base bíblica nos desafia a viver uma fé mais autêntica, baseada nas Escrituras e no propósito de Deus para nossas vidas. Agora que você sabe a diferença entre o que é cultural e o que é bíblico, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar aceitando conceitos que nunca estiveram na Bíblia ou vai buscar a verdade com mais profundidade? Imagine como sua vida pode mudar ao alinhar suas crenças com a palavra de Deus. Pense em como isso pode transformar suas decisões, suas relações e sua forma de enxergar o mundo. Que tal começar agora? Dedique um tempo para ler as Escrituras com atenção. Ore pedindo discernimento e compartilhe o que aprendeu com outras pessoas. Afinal, a verdade não é apenas para ser conhecida, é para ser vivida e proclamada. E então, qual dessas tradições populares mais te surpreendeu? Alguma delas te fez refletir sobre algo que sempre acreditou? Deixe suas respostas nos comentários e vamos continuar essa conversa. É compartilhando experiências que crescemos juntos na fé. Não se esqueça, a verdade pode ser desconfortável no início, mas ela é sempre o caminho para a liberdade e a vida em abundância que Deus tem para você. Por isso, te faço um convite. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas bíblicos que nem sempre são abordados de forma tão profunda. Aqui, estamos comprometidos em explorar a palavra com sinceridade e discernimento, para que todos possamos crescer na fé. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e transformação? Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.